Isaías 41, 21. Apresentai a vossa demanda, diz quem, gente? Alegai as vossas razões. Olha que coisa interessante. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. O que é uma demanda? Você lembra que antigamente o povo falava assim, fulano está em demanda com ciclano. Quem lembra que falava assim? Deixa eu ver. Aqui também, lá em Minas, o pessoal falava, fulano está em demanda. O que é demanda? Ele está numa briga na justiça. Demanda. Esse termo é um termo jurídico. Hoje a pessoa não fala, normalmente não fala assim. Ela fala assim, fulano está processando ciclano. Entrou na justiça contra o outro. Não é assim? Então apresentar a demanda significa apresentar a sua causa. Apresentar o seu problema. Apresentar a sua enfermidade, apresentar a sua situação diante de quem? Do juiz de toda a terra, que é Deus. Você sabia que só Deus é que pode julgar de forma correta? O juiz da terra, ele julga conforme as leis. Às vezes a gente assiste cada coisa, alguém foi lá, matou, fez barbaridade, e o juiz é obrigado a liberar a pessoa. Por quê? Porque a lei diz que se tiver residência fixa, se for uma pessoa que não tem antecedentes criminais, se a pessoa até então era considerada idônea, ela tem um crédito da justiça. E aí o que acontece? O juiz é obrigado a autorizar aquela pessoa a responder o processo em liberdade, mesmo se ela for um réu, confesso. Mesmo se ela chegar lá e falar, eu fiz. Essa é a lei do homem. Se você já foi até a justiça alguma vez, precisou de um advogado, você pergunta para o advogado, e aí doutor, nós vamos ganhar? Aí ele fala assim, depende do juiz se cair a causa. Mas por que depende? Porque tem o juiz tal pensa assim, o ciclano pensa assim, o beltrano pensa assim. Quer dizer, a lei, ela admite várias, a lei dos homens, ela admite várias interpretações. Então, muitas vezes, nós não vemos a justiça sendo feita, humanamente falando. Mas, quando nós apresentamos a nossa demanda, a nossa causa diante de Deus, eles apresentai a vossa demanda, alegai as vossas razões. Então, para eu entrar na justiça do homem, eu tenho que ter uma razão. Pelo menos eu tenho que pleitear, entender que eu tenho uma razão. Senão o juiz rejeita a causa. O juiz pode fazer isso. Ele fala, não, você não tem direito. Já rejeita. A mesma coisa diante de Deus. Para eu entrar na presença de Deus e requerer de Deus alguma coisa, eu tenho que apresentar, eu tenho que alegar o motivo que eu estou na presença dele. E esse motivo, ele é a sua palavra. Deus julga o que é certo e o que é errado. Qual é o conceito de certo e errado? Por exemplo, há muitos anos atrás, as palavras, por exemplo, o que o pai falava valia. Valia ou não valia? O que é certo é isso. Pronto, você não questionava, mesmo porque você não podia nem questionar. Questionava, já levava um pé da orelha. Ou não era assim? Hoje em dia, está uma misturada violenta na sociedade. Eu já vi hoje em dia filha orientando mãe. É engraçado, antigamente a mãe orientava as filhas. Hoje em dia, não mãe, se eu fosse você eu faria isso. Como é que pode? Você vai aceitar isso? Você não acha? Eu acho que você tem razão, minha filha. Olha aí. Mas estou falando filha é menina. Criança. Antigamente, ai de uma criança se entrasse numa conversa de um adulto, não era assim? Não podia nem passar. Olha que estava conversando. Hoje em dia o adulto começa a conversar e fala assim, eu acho isso. E o pior é que as mães não repreendem, não, pai. Fica rindo, que bonitinha. Você vê que entende, né? Então, o que é certo e o que é errado hoje? Ou melhor, hoje é difícil saber. Na sociedade você não descobre.
Que antigamente o certo era um homem casar com a mulher casar com... Hoje em dia já tem um homem casando com outra mulher, ainda quer que diz que é família. E o pior, né? É que a sociedade hoje aceita, é natural, normal. Não, deixa aí, o que tem? O que é certo, o que é errado, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que ninguém acha, é o que Deus diz. Então, para eu apresentar a minha razão, alegar as minhas razões para Deus, primeiro, eu tenho que saber se a minha razão está respaldada na palavra de Deus. Se eu tenho razão diante de Deus. Diante dos homens eu posso até achar que eu estou errado. Mas diante de Deus, o que Deus diz sobre a minha situação? Sobre o problema que eu me encontro. Por quê? Porque se eu não tiver respaldo na palavra de Deus, eu não posso entrar e alegar razão, porque não vai me justificar. Aí é outra coisa. Eu tenho que ir no trono da graça e pedir misericórdia. É outra situação. Quando eu tenho razão, eu vou na justiça, na lei de Deus. Quando eu não tenho razão, eu vou no trono da graça. Senhor, tem misericórdia. Me humilho diante de Deus. São duas maneiras da gente alcançar as respostas de Deus. E então, o que Deus diz? Você tem que saber para mim o que Deus fala acerca do meu problema, da minha vida, da minha situação. É isso que eu tenho que entender. Porque às vezes a pessoa diz assim, um dia eu fiz uma campanha, muitos anos atrás. Aí eu comecei a pegar os milagres, né? Aí eu perguntei, e aí gente, Deus abençoou, pastor, recebi isso, recebi aquilo. Aí tinha uma irmãzinha, pastor, Deus me abençoou não. Não, irmão. Mas coisa estranha, né? Todo mundo foi abençoado. Mas quem só pediu? Deus me abençoou não, minha sogra não morreu. Você entendeu? O que ela fez? Ela orou para a sogra morrer. Então, será que Deus vai atender um pedido desse? Você entendeu o que eu estou falando, não? Ela fez uma campanha, ela achou que vir na igreja ia fazer macumba, né? Que macumba é esses negócios, né? Não, isso não. Então, alegar a razão é saber diante de Deus qual que é o seu direito e qual que é o seu dever. Quando você tem um direito, você pede, Deus vai te atender. Amém, gente? Deus, me cura. Me cura por quê? Porque eu estou sofrendo tanto. Observa a Bíblia. A mulher estava atrás de Jesus gritando, Senhor, liberta, minha filha está terrivelmente demoniada, tem misericórdia de mim. E Jesus passou por ela, nem atendeu. Por quê? Porque ela não apresentou razão nenhuma. Ela era estrangeira, quer dizer, ela já não tinha direito, que estrangeira. Jesus veio para os judeus. Segundo, ela não apresentou razão, ela só ficou, tem misericórdia, não atendeu não, passou direto. E ela insistiu, foi atrás, os discípulos falaram assim, puxa, essa mulher vem atrás de nós gritando, vamos falar com Jesus para mandar ele embora logo, já que ele não vai atender ela, manda ele embora. Quando eles pararam, Jesus falou, Senhor, despede essa mulher, vem gritando atrás de nós. Quer dizer, a gente não aguenta mais essa mulher gritando. Aí a mulher ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele falou assim, não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quer dizer, você não tem direito. Mas olha o que ela diz, olha o entendimento, olha a razão que essa mulher apresenta para Jesus. Você não tem direito. Aí o que ela diz? Sim, Senhor. Está certo, não tem direito mesmo não. Mas também, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele olhou para ela, assustou. Mulher, grande é a sua fé, vai, sua filha já está liberta. A menina ficou liberta. Por que a menina ficou liberta? Por causa do entendimento que ela tinha. Se ela não tivesse um entendimento, ela não teria recebido aquele milagre. Qual o entendimento? Não vou tomar o pão dos filhos e dar para você, sua cachorrinha. Chamou ela de cadela. Quem tem entendimento, não está nem aí porque falou. O que importa é o que ele quer. Aí ela fala, não, é verdade.
eu só tenho direito. Mas o milagre aí que o senhor vai liberar aí, ó, isso aí não é nada, é migalha. Ele olha e assusta. Por quê? Ela tinha um entendimento de quem era Jesus maior do que os judeus, que estavam jogando fora o pão que estava recebendo. A oportunidade. Amém, gente? Então, você quer orar e ter resposta de Deus? Às vezes você fica, Deus me ajuda, estou sofrendo tanto. Tudo bem, você pode optar pela misericórdia. Mas se você tem o direito à justiça, você fala, Deus, a sua palavra diz isso. A sua palavra que o Senhor diz que o Senhor já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, carregou com as minhas doenças. Então, eu não preciso ficar doente mais. Eu não preciso viver debaixo de dores mais. Aí diz aqui, ó, versículo seguinte, ó, olha lá, 22. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de... Mas que negócio esquisito é isso? Você viu o que eu fiz com aquele rapaz ali? Ele falou assim, eu estou com a dor de cabeça forte, eu orei por ele. Aí ele falou assim, e aí? Ah, está 90%. Ah. Eu pedi ele para repetir umas palavras, você percebeu ou não? Quem percebeu? Você sabe o que ele repetiu? O que ele repetiu é um trecho da Bíblia. Cri, por isso falei. Está na Bíblia. Então o que a Bíblia diz? Quem crê, fala. Quem crê, fala o quê? Fala do que crê. Aí eu completei. Cri, por isso falei, estou curado. O que eu fiz ele fazer? Anunciar o que ia acontecer. Você entendeu o que eu estou falando, não? Quem entendeu? Eu levei esse rapaz ali a declarar o que ia acontecer. Cri, por isso falei, estou curado. E agora? Estou curado. Mas se a pessoa fica lá... Hoje de manhã, eu estava pregando aqui, aí eu falei assim, ó, todos vocês são profetas. Você que está aqui, você é um profeta, você sabia disso, não? A senhora é uma profetisa, o senhor é um profeta de Deus. O que você fala, acontece. Presta atenção nisso. O que é um profeta? É o que fala o que vai acontecer. Amém? Amém? Então, aqui está dizendo, trazei-nos, aí eu vou diante de Deus e oro. Senhor, ó, a tua palavra diz que o Senhor já levou a minha enfermidade, eu recebo a minha cura, tá? Aí o que acontece? Depois que eu fiz essa oração, tem que anunciar o que vai acontecer. O que vai acontecer? Em nome de Jesus já estou curado, então tem que anunciar isso. Aí eu falei, tem gente que faz o quê? Levanta de manhã, aí eu tinha uma irmãzinha assim, eu falei, ô irmã, só sabia que a senhora é uma profetisa? Ela olhou assim para mim assim. Eu achei até que ela era mineira, desconfiada. Ela falou, não, eu sou do Nordeste. Eu falei, ah. Eu falei assim, a senhora é uma profetisa. Só qual é o problema às vezes? Que você profetiza tudo ao contrário. Aí você acorda de manhã, põe a mão assim, fala, ai, que eu levantei hoje com toda a coluna, que eu não estou aguentando. Aí ela começou a rir junto com a filha. Porque foi o que ela falou de manhã. Aí naquela hora quem foi profeta fui eu. Então, observa bem, ela começou a rir. Eu falei, então, o que está acontecendo? Você ora e pede a Deus para executar o juízo. E depois você anuncia que vai acontecer tudo o contrário. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você dobra os joelhos e chora, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, olha a sua palavra, e ora, e ora. Aí você desabafa, aí levanta, aí acontece uma coisa contrária ao que você orou. Tá vendo? Não adiantou nada eu orar. Pronto, você anunciou que vai acontecer. Não adiantou nada. Não, irmão. Anuncia o que vai acontecer de bom. Profetiza coisas boas na sua vida. Profetiza milagre. Amém? Declara, anuncia o que vai acontecer, irmão. Amém? A senhora que tem um marido lá que toma uma, duas, toma três. O que a senhora faz? Não adianta só ficar, esse homem vive na bebida. Um dia eu repreendi uma irmãzinha lá em Osasco. Ela pegava a fotografia, reunião de terça-feira. Pastor, ora para o meu marido bebe. Aí orar. Sexta-feira,
Terminava a reunião, tá ela com a fotografia. Pois não, irmã, ora pelo meu marido, que meu marido bebe. Domingo, terminou a reunião. Pastor, o que foi, irmã? Ora pro meu marido, que meu marido bebe. Terça-feira, o que ela falava? Até você já sabia, né? Aí depois eu falei assim, ô irmã, você sabe o que seu marido bebe? Não. Você não deixa ele parar de beber, não? Que isso, pastor? Eu falei, claro. Olha o que a senhora fala para mim toda vez. Ora porque o meu marido bebe. Aí eu oro, depois a senhora faz a oração, você fala, ele bebe. Eu estou orando, Deus está amarrado esse vício. Aí a senhora fala, não, ele bebe. Não, não é assim não. Pastor, concorda aqui comigo, meu marido já parou de beber, está abençoado. Começa a profetizar. Começa a profetizar como é que você quer ver a sua casa, a sua família. Minha família é uma bênção de Deus. Pastor, mas isso é uma mentira. Não é mentira, o negócio está uma confusão lá em casa. Não é assim que você deve agir, não. Você tem que profetizar. Amém, gente? Aquele meu filho está perdido. Não, está amarrado em nome de Jesus. Não fala isso. Aquele meu filho é de Deus. Profetiza. Anuncia o que vai acontecer, gente. Amém, gente? Anuncia o que vai acontecer. Essa doença, não sei não, vai acabar comigo. Não, essa doença não é nada não, Deus é maior. Já estou curado em nome de Jesus. Mas eu estou sentindo a dor aqui ainda. Está sentindo? Estou sentindo, mas eu já estou curado pela fé. Você não precisa dizer que não está sentindo a dor quando você sente. Mas você diz, não, estou sentindo a dor, mas Deus já está agindo aqui, eu tenho certeza. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Olha lá. Ó, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de... Aí diz assim, relatai-nos as profecias o quê? Para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram. Ah, então peraí. Então eu tenho que anunciar o que vai acontecer. E eu tenho que relatar, eu tenho que me lembrar e falar diante de Deus as profecias anteriores. O que é isso? Um dia você estava assistindo a reunião e o pastor foi movido por Deus e liberou uma palavra profética. Vai acontecer isso. Aí você na hora falou, isso é comigo. Você até arrepiou assim, ó. Foi direto para você. Só que aí o que acontece muitas vezes? Você fica alegre, vai acontecer. Mas aquilo acaba indo para o esquecimento. E se no esquecimento, você não vê acontecer. Você esquece. Você tem que fazer, Deus, o Senhor falou comigo aquele dia sobre isso. Eu recebo essa vitória já é minha. Essa bênção já é minha em nome de Jesus. Amém, gente? Aí ele diz aqui, versículo 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de... Para que saibamos que sois... Ai. Como é que é o negócio aí? Anunciai as coisas que hão de vir. Para que saibamos que sois... então tá bom, deixa aí. Abre o Salmo 82. Salmo 82 diz assim, Deus assiste na congregação divina, versículo 1. No meio de quem? Estabelece o seu... mãe, dos deuses? Será que é no meio das imagens Deus vai estabelecer o julgamento? Não. Aí diz assim, até quando julgareis injustamente e tomareis partido da causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Presta atenção no 6. Eu disse, sois todos filhos de quem, gente? Então quando fala deuses aí, está falando de quem? Está falando de quem, irmão? De mim e de você. Sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Quer dizer que eu posso agir
como Deus age até um certo ponto, sim. Então, diante de Deus, nós não somos nada. Amém, gente? Somos mesmo. Mas, diante deste mundo, você é um filho de Deus. Ah, isso tem diferença. Tem diferença ou não tem? Você acha que o povo aí fora tem medo de quem é filho de Deus de verdade? Tem medo ou não tem? Você acha que tem ou não tem? Uma vez eu estava em Belo Horizonte. Esses dias lá eu estive lá na rodoviária de Belo Horizonte. Aí eu estava lembrando, contei para o meu filho, levei ele onde aconteceu o fato. Eu encontrei uma moça que eu tinha trabalhado com ela. E eu deixei o trabalho para pregar. E eu estava de terno, indo para a cidade de Pedro Leopoldo, cidade próxima. Aí a moça falou, Evandro, você está de terno, tá bacana. O que você está fazendo? Eu falei, não, eu sou pastor. Irmão, quando eu falei que era pastor, a mulher começou a xingar. Imagina a rodoviária de Belo Horizonte lotada. Vocês são tudo, você é um falso profeta. Eu levei um susto. E eu? Vocês são tudo picareta, que não sei o quê. E ela, você imagina o que aconteceu, né? Juntou um bolinho para ver. Confusão, o povo quer ver, não quer? Falei, o que foi? O que aconteceu? Não, que eu levei a minha irmã numa igreja lá, que não aconteceu nada. Eu falei, leva na minha. Em Pedro Leopoldo não digo, mas aqui em Belo Horizonte tem, leva lá. Não, mas que eu não vou levar não. E eu não tinha jeito, tudo que eu falava, ela só gritava. E o povo, eu olhei assim, tinha lá umas 70 pessoas, só tudo assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair dessa, né? Aí Deus me deu uma estratégia. Eu falei, você está falando que eu sou um falso profeta. É falso profeta, me falou, então tá bom. Se eu sou falso profeta, não vai te acontecer nada, né? Porque a minha oração não vale. Se eu sou falso, a minha oração não vale. Mas se eu for verdadeiro, você vai ver o que vai te acontecer a partir de hoje. Ela, praga não, pelo amor de Deus. E por que será que ela foi embora? Depois ele é de Deus, eu estou lascado, né? Você entendeu ou não? Você tem que entender, você é um filho de Deus. Você entrou numa situação, num lugar, numa empresa. Você como filho de Deus, você tem o domínio espiritual daquele lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. É sério isso aí. Naquela empresa lá, tem um patrão, tem um chefe, eles não conhecem Deus, não sabem nada. Quem domina lá é você. Você ora e Deus muda circunstâncias. Muda situações. Eu estou dizendo isso para você, porque eu já fiz isso. Por quê? Porque sois deuses. Só que aqui, para a pessoa não ficar achando que ela é muito poderosa, já dá uma lapada aqui, ó. Olha lá. 7. Todavia, como homens, morrereis. Olha lá. E como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir, morrer. Então, veja bem. Deus nos colocou nessa terra para agirmos como Ele. É isso que Ele está ensinando para nós. Comece a anunciar o que vai acontecer. Comece a anunciar a sua cura, a sua libertação, a sua prosperidade. Comece a anunciar o que Deus está fazendo na sua vida pela fé. Amém, gente? Comece a dizer o que vai acontecer. Minha vida vai ser assim, minha vida é assim. Mas fala o que você quer, não fala o que você não quer. Mas se Deus fosse hoje, se Deus fosse te conceder segundo o teu coração hoje, será que Ele poderia? O que você falou que ia acontecer hoje? Pastor, já falei muita besteira hoje. Então tem que corrigir. Amém, gente? Nós temos que colocar, endireitar no nosso coração, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos.